Queria que vocês abrissem suas Bíblias aí, quem trouxe. Quem não trouxe pode deixar, que a Laísa vai botar lá, ó. Atos 22, a partir do verso 3. Obrigado. Vamos lá. Atos 22, verso 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nessa cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disso são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos deles. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra. Ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, um Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? O Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhes dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão. Olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Amém. Só até aí. Quem quiser manter a Bíblia aberta, é bom. A gente vai ficar nesse lado aqui mesmo. A palavra de hoje é uma palavra que há uns 15, 20 dias eu já tinha montado o primeiro esboço. E passada mais uma semana, mexi mais um pouquinho e foi passando, foi mexendo. Só que eu não consegui mudar o que ia ser dito. Porque a palavra, quando ela vem a ser revelada, ela vai ser na sua pura essência. Hoje, o tema da palavra é a fé que gera mudanças. Hoje, eu quero falar com vocês através de mudança, através da fé que ela gera humilhação, a fé que gera transformação e a fé que fortalece. Hoje eu quero levar para vocês esse entendimento do que Paulo viveu naquele momento. Que vocês estejam de coração aberto para conseguir se pôr em lugar de Paulo. Porque eu achei legal que um pouco antes conta sobre a conversão de Paulo. Mas aqui conta Paulo falando da sua conversão. O intuito do testemunho é quando você fala para o outro se pôr no seu lugar. E Paulo ele foi muito eficaz nisso, quando ele está ali contando a história de como é que ele teve a conversão dele. O primeiro tópico é como a fé é gerada. A fé, ela é gerada através de um processo. A fé, ela é gerada através de sacrifícios. A fé é uma coisa
irracional. A fé, ela é racional. A fé, ela é tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo. Mas basta a gente ter essa disposição de poder semear essa fé. O significado literal de fé, se você abrir um dicionário, é crença intensa na existência de alguma coisa, convicção intensa, persistente em algo abstrato. Esse abstrato me incomodou na hora que eu comecei a montar meu esboço. E até o final dele a gente vai mudar um pouquinho desse abstrato. A fé, ela é formada a partir de um chamado que a gente não pode negar. Como vem esse chamado inegável? Não existe uma forma de bolo para poder passar simplesmente isso. Mas Deus, ele age de uma forma que é impossível de negá-lo. Deus conhece a sua criação assim como o escritor conhece todas as linhas de seu livro. Então não tem como corrermos o que Deus nos ensina. Paulo, ele estava indo num caminho e ele pega cartas para poder estar aprendendo quem é que está lá no meio do caminho. O cara estava preparado, sangue nos olhos lá para pegar todo mundo. E vem uma bola de luz e desce dos céus. Paulo era um homem forte. Paulo era um homem independente. Paulo era um homem rico. Ao que tudo condiz, pelo menos uma situação boa de vida ele tinha. Paulo era um homem influente. Não era qualquer um. Tinha contatos, né? Como ele mesmo fala, os anciãos são de testemunha. Paulo não era qualquer pessoa. Provavelmente Paulo era aquele homem que a gente chega e gagueja antes de falar com ele. Paulo era aquele homem que a gente chegava e falava assim, nossa, cara, falar com o cara ali, aquela. Mas Paulo, no momento que ele encontra aquela luz, ele não é aquele Paulo por um instante. Ele é um Paulo que cai por terra, como diz a Bíblia. Numa forma mais fácil, cai ajoelhado, cai humilhado. Paulo forte se encontra humilhado diante de todos os seus homens. Enquanto ninguém conseguia entender o que estava acontecendo, Paulo estava ali, humilhado, confuso, um homem tão convicto de si. Paulo estava fragilizado. Paulo forte ficou cego. Paulo tinha dinheiro, mas sua visão não era recuperável desse jeito. Paulo tinha influência, mas não tinha como voltar a ser quem era enquanto ele não enxergasse novamente. Paulo, ele era um cara que estava pronto para tudo, mas não para aquilo. Ele era tão grande, mas tão pequeno naquele momento. Sua grandeza não era o suficiente. Que a gente possa entender hoje que a minha autossuficiência, que a minha prepotência, né? O nosso ser, e eu sou, eu posso, eu entendo muito disso, eu entendo muito daquilo, eu sei que eu estou falando, na hora H não serve para nada. Você tem que entender que quando Deus chega, a única coisa que nos resta é fé. Quando a gente tem muito, tanto, a ponto de não valer mais nada, ao ponto de uma pessoa ela ser tão rica e o dinheiro parar de ter valor para ela, ao ponto de uma pessoa ter tudo o que quer e tudo o que ela quer não serve mais, a insatisfação toma conta. E Paulo, ele estava nessa situação naquele momento. Era um homem que tinha tudo, mas por um instante não tinha nada. Só tinha um clarão de luz e uma dúvida. Quem era? E aí me chega Jesus e se põe no lugar da igreja, porque Paulo perseguia a igreja. E Jesus disse, por que me persegues? Jesus era a igreja naquele momento. Tomou o nosso lugar, as nossas dores. Que naquele dia, Paulo, ele começa a entender uma coisa. Vamos pensar assim, ó. Eu gosto sempre de botar uma historinha que fica muito mais fácil da gente entender. Nós temos o mau hábito de entender que somos protagonistas de uma história, como se vivêssemos um filme. Temos pessoas que participam do nosso dia a dia, pessoas que estão ali o tempo todo com nós, pessoas que se afastam, que são só figurantes, gente que passa na rua, nós não sabe nem o nome, assim como você vê o personagem principal do filme.
E Paulo, naquele momento, ele começou a entender um pouco que nesse enredo da vida dele, ele não era mais o personagem principal. Ele perdia a sua posição como um protagonista. E ele estava sem saber o que fazer. Então Paulo, ele entra na fila. Naquele momento, Paulo, ele entra no processo. O processo da fé começa com a humilhação. E foi assim que começou de Paulo. No verso 10, Paulo mostra o tanto que ele já estava disposto a querer entender algo. Porque a primeira resposta que ele dá assim, ó: Senhor, o que eu devo fazer? Ele já começava a entender que o enredo dele estava começando a mudar. Quando ele não se pôs: quem é você, cara? Você está louco? Não. O que eu devo fazer, Senhor? Paulo, ele começa a entender qual era o lugarzinho dele, onde ele devia estar. No ponto 3, é a fé que transforma. A partir do momento que nós entramos no momento de humilhação, que abraçamos a humilhação, e nós nos sentimos humilhados, tão fracos e pequenos, começamos a entender o quanto somos fracos e pequenos realmente, e quanto o que é grande para nós é insignificante para Deus. O quanto o teu carro caro, ou tua casa, ou tuas influências serve para nada, por propósito maior. E aí começa a gerar uma transformação. Antes Paulo perseguidor, agora Paulo obediente. O cara obedecia o opositor dele por um segundo. Não, vai até lá e chega lá, a gente vai te explicar. Não, tá bom, tô indo, né? Bem submisso. Paulo opositor se torna Paulo submisso. Naquele momento começa a transformação de Paulo. Paulo começa a seguir as ordens de Deus. Paulo, que antes era todo imponente, agora segurava a mão de seus homens para poder andar. Paulo, que às vezes era tão forte, não podia nem mais batalhar ou se defender. Dependia dos outros. Paulo começa a entender o seu lugar. O quanto ele era pequeno, mesmo tendo tudo. Quanto nada vale tanto. Nesse momento, que eu acho legal a gente pensar nisso. O quanto as nossas ambições, elas passam de um limite do que deveria. Eu tive uma conversa na terça, ontem, hoje é quarta? Ontem. E a gente tocou nesse assunto. Sobre a verdadeira teologia da prosperidade. A prosperidade uns falam que é ter saúde. Outros falam que é ter amigos, família. Mas está errado. Prosperidade para mim, se eu amo ter carros, ser próspero é eu ter um carro. Mesmo se eu não tiver uma casa para morar, mas se eu tenho carro, eu sou próspero, é o que eu gosto. Se para mim, eu amo casas, ter casas para mim é ser próspero, mesmo eu não tendo um carro para andar. Quando Paulo entra no processo, ele começa a entender que aquela luz que falou com ele se tornaria o objetivo dele. A prosperidade dele era ter aquela luz. Quando chegamos à fé genuína, no final, a gente vai conseguir entender que a verdadeira prosperidade é ter o que crer. Não é ter alguém, ter saúde, é só crer. Quanto mais eu tenho, chega um ponto que não me vale. Mas quanto mais fé eu tenho, mais Deus eu tenho. É a única coisa que nunca transborda. Nunca vai te dar em excesso. Ninguém fica alcoolizado de Deus. Nunca vai te fazer mal. Que possamos levar para o nosso coração esse sentimento de mudança. Essa visão do que é as nossas ambições. Não é errado a gente ter ambição de ter coisas boas. Ou querer ter bens bons. O problema é quando se torna prioridade em nossa vida. E Paulo, que antes prioritava muita coisa ali, nesse momento a prioridade dele era descobrir por que ele estava cego com aquela luz. Não adiantou muita coisa as ambições dele. Depois, eu quero entrar no tópico de a fé que fortifica. Paulo já foi autossuficiente,
Paulo já foi humilhado. E agora Paulo, no verso do 11 ao 15, ele fala assim, ó: tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: ó Deus de nossos pais, escolheu você de antemão para reconhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá que ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Paulo já foi grande, já foi nada, e agora ele entende que ele era escolhido. Paulo, ele começa a se sentir um homem de valor. Paulo, que antes tinha visto que ele não é mais o protagonista de seu filme, de sua história. Paulo entra na fila de uma outra história. E agora Paulo vê que ele tem lugar numa história verdadeira. Paulo, ele se vê como um escolhido de antemão. Uma pessoa que já estava sendo preparada para aquele momento. Paulo, um homem que parecia tão grande, nesse momento estava recebendo um conforto. Porque ele sabia que ele tinha um propósito. Ele sabia que, mesmo ele rejeitando aquele Cristo Redentor, por algum momento, aquele Cristo Redentor ainda tinha um amor imerecido por ele. Uma compaixão imerecida. Porque se fosse depender somente de Paulo, ele jamais escolheria Cristo. Se fosse depender apenas de Paulo, ele jamais seria capaz de abandonar quem ele é. E aí, eu entro no seguinte ponto ali. Os abstratos. Na definição humana, a fé é acreditar empenhadamente em algo abstrato. Mas para Paulo, quando Ananias fala com ele, ele fala assim: você foi escolhido para estar com o justo e ouvir a sua voz. A fé dele não se torna mais abstrata. Ele consegue ouvir, ele consegue ver. Eu quero que nós entendamos isso. Quando a nossa fé ela se firma num ponto de estarmos fortalecidos, de chegarmos até esse ponto onde nos sentimos com um propósito no nosso trajeto. Paulo ascendeu como um santo. O termo correto de um santo são pessoas santificadas. Nesse momento, Paulo começou a se tornar Santo Paulo. Não é o time, gente, pelo amor de Deus. Santo Paulo. Paulo, ele conseguiu mostrar que, a partir desse ponto, a fé ela se torna mais palpável. Quando a gente consegue chegar num ponto que a nossa fé é tão grande que não questionamos mais: Deus, fala comigo. Deus, aparece para mim. Deus, não. Tua fé ela é tão firmada e você confia tanto em Deus. Sua confiança ela é tão plena que você vai ouvir Deus num diálogo. Você vai ouvir Deus numa conversa com alguém. Você vai ouvir Deus nos seus momentos ali. Você vai sentir a Deus num aperto de mão, num abraço. Porque somos imagem e semelhança de Deus. Então nós podemos sentir isso sem precisar desse abstrato. É tão desconfortável, né? Abstrato. Parece que desmerece tanto o meu Deus, né? Chama a minha fé de abstrato. Não é não? Aí o cara... Você vai conseguir ver Deus naquelas atitudes. Nessa conversa que a gente estava tendo, a gente até tocou no assunto. Falou: cara, você pode ver, ó, nós estamos tocando nesse assunto, mas ó, essa semana aconteceu isso, aquilo. Você para analisar, parece que já está mexendo doce antes da hora de nós sentar aqui. Aí, cara, não é verdade, mas parece que é de Deus o bagulho. Porque a gente começa a ver Deus nos detalhes. A gente para de pedir respostas.
A gente para de pedir para Deus trabalhar para nós e começamos a trabalhar para Ele. Quando a gente trabalha num lugar, a gente sabe a nossa função. Quando a gente contrata alguém, a gente tem que ficar falando o que é para ser feito. E Deus, Ele não é desses. Você não precisa ficar falando para Ele. Ele sabe. Você que tem que saber do seu lugar. O seu lugar de humilhado, o seu lugar de transformado e, por final, o seu lugar de fortificado. Eu achei legal comparar isso com uma ferida exposta. Paulo primeiro foi ferido. Ele teve uma cicatriz aberta com a sua humilhação. Depois disso, ele passa por um processo de cicatrização, que é a sua transformação. Quando ele é fortificado, está totalmente cicatrizado, só que as marcas estão lá. E aí é onde Ananias fala: cara, tá perdendo tempo por quê? Vai fazer teu serviço. Essa é a hora que ele tem que mostrar a cicatriz dele. É por isso que eu achei mais legal falar aqui em 22 do que em 8, quando estão contando a história de Paulo, quando Paulo está contando a história dele. Aqui Paulo está mostrando a cicatriz dele. Ele está falando: cara, eu era Paulo, aquele que prendia, eu era Paulo, aquele que fazia, eu era Paulo. E aí mais para frente, se você ler tudo, a história é até bem legal. A Bíblia inteira é legal, é muito louco. Paulo chega e ele vai preso. Logo depois, quase. E ele vai passar um tempo legal preso. Só que Paulo não abriu mão de testemunhar para Deus. Ele foi preso por quê? Por que você foi preso, Paulo? Porque eu estava falando que houve uma ressurreição. E eu acredito no ressurreto. Não pode. Aí chama um, chama outro e começa. Mas Paulo, mesmo tendo perdido tudo, estando preso, mesmo sendo um homem que estava ali num momento difícil, Paulo não era mais fraco. Mesmo Paulo tendo sido ameaçado de ser açoitado, só não foi porque disse que ele era do povo. Ele não era humilhado, porque ele tinha a convicção dele em outros pontos. Podia ser que para os olhos daqueles homens, Paulo podia estar sendo humilhado, mas o objetivo dele não era aquele. A fé dele era inabalável a partir daquele ponto. O chamado para hoje é para essa mudança de visão. Nós temos que aprender a ver pela ótica que a coisa toda acontece. Não é tão bonitinho. A gente tem que se sacrificar, abrir uma ferida, cicatrizar e depois estar pronto para mostrar ela para todo mundo. Sabe, tipo aquele filme: cara, tomei um tiro aqui, né? A gente tem que estar pronto para ser esse cara, para mostrar as marcas da sua transformação. Só para estar finalizando, em Efésios, Paulo ele deixa destacado como é que funcionou a mudança dele. Paulo passou pelo processo, Paulo foi preso, e aí você vai lá na frente, quando Paulo está escrevendo as cartas. E na carta aos Efésios, Paulo faz uma citação que me chamou bastante atenção. Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo estava mostrando a cicatriz dele aqui. E que hoje fique essa semente no nosso coração, de estarmos dispostos a nos ferir pela graça, estarmos dispostos a nos ferir por Cristo. Paulo ele deixa claro que se fosse depender dele, jamais ele escolheria isso. Mas ainda bem que tem alguém que me dá coisas que eu não mereço. Ainda bem que eu tenho um pai que, mesmo eu sendo uma criança pirracenta, ainda me dá leite. Agostinho falava, em suas confissões: quando eu era criança, eu chorava forçando me dar o que eu queria. E quando não dava, eu chorava ainda mais para castigá-los. Como eu nasci mal, meu Deus. E ele orava dessa forma. Então que hoje fique isso no nosso coração. Que hoje nós possamos entender
que não somos protagonistas desse enredo, que nós temos um papel importante, mas nunca protagonizar. A visão não é para nós, tudo é por Ele, para Ele. Amém?